Todo ser vivo, de uma simples bactéria ao complexo ser humano, precisa de energia para viver, crescer e se reproduzir. A principal fonte dessa energia é a glicose, que os organismos obtêm das mais variadas maneiras. As plantas, por exemplo, fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. Já os animais, na sua grande maioria, conseguem energia quebrando a glicose dos alimentos que ingerem através da respiração celular, que só acontece na presença do oxigênio. Alguns organismos, no entanto, desenvolveram um outro processo, também com a quebra da glicose, mas sem a necessidade de oxigênio. Esse mecanismo chama-se fermentação. A fermentação acontece o tempo todo à nossa volta. Quem nunca deixou, por exemplo, o feijão cozido no fogão de um dia para o outro? O que encontrou quando acordou? O feijão estava todo azedo, todo fermentado. Neste caso, a fermentação estragou a comida, mas em outros, ela ajuda a fabricar alimentos. Desde a antiguidade, o homem usa a fermentação para produzir comida, bebida e até medicamentos. Vinho, cerveja, queijo e pão são tão antigos quanto a agricultura. A verdadeira causa da fermentação, no entanto, só foi descoberta na segunda metade do século XIX. Na época, os produtores de vinho franceses passavam por uma terrível crise, pois todo o vinho que produziam avinagrava rapidamente. Eles resolveram, então, procurar o especialista em fermentação da Universidade de Lille, o professor Louis Pasteur. Em 1864, Pasteur descobriu o mistério. Seus estudos permitiram concluir que a fermentação é um processo biológico e químico. O problema que os vinicultores enfrentavam era causado por alguns micro-organismos que, durante a fermentação, transformavam álcool em ácido acético ou vinagre. O controle dos micro-organismos durante a fermentação agora faz parte do processo para a produção de alimentos. Hoje sabemos que os processos fermentativos resultam da atividade de diferentes micro-organismos. Leveduras, fungos, bactérias. Cada um desses micro-organismos provoca a fermentação de uma substância diferente. No caso do leite e do iogurte, por exemplo, quem provoca a fermentação da lactose e açúcar do leite são bactérias conhecidas como lactobacilos. Estamos aqui numa pequena fábrica de queijos para mostrar para vocês como funciona a fermentação lática. O leite, ele tem as bactérias naturais dele, né? E se você deixar o leite quietinho durante umas 30 horas, numa temperatura de 30 a 35 graus, ele vai coagular e vai virar queijo naturalmente. O primeiro momento é o azedamento do leite, que ocorre com a ação de uma série de bactérias naturalmente presentes no leite, mas que podem ser adicionadas, né, no processo industrial. Elas vão usar o açúcar do leite, a lactose, como alimento, e elas produzem o ácido lático, né, como subproduto desse processo. E o ácido lático vai tornar o leite mais ácido, e aí a caseína, que é a proteína do leite, ela vai coagular, né? Ela muda a sua conformação e aí vai formando uma consistência um pouco mais sólida, um pouco mais gelatinosa. Esse pãozinho fresquinho, macio, assim como a gente está acostumado a comer, só é possível pela fermentação provocada por um outro micro-organismo, as leveduras, seres unicelulares que pertencem ao reino dos fungos. A partir do açúcar presente na farinha do trigo, né? E enzimas que vão transformando o amido do trigo nesse açúcar, ela vai produzindo, essa levedura vai produzindo gás carbônico e álcool. Num ambiente adequado, uma temperatura adequada, como vai ter um grande excesso de alimento, essa levedura vai se multiplicando, né? E aí consegue produzir uma quantidade adequada de gás carbônico, que fica aprisionada no glúten, né, na massa do pão, e por isso que o pão cresce, né? E esse álcool é depois expulso na hora que você assa o pão, né, ele evapora e vai embora, assim como boa parte desse gás carbônico, mas aí a massa já está cozida e o pão já está com a estrutura formada. A levedura também é usada para fabricar álcool e bebidas alcoólicas. Vamos partir para um experimento na prática? Quem não gosta de uma garapa tirada na hora?
Caldo de cana é energia pura. Eu gosto, acho gostoso. Bem doce, né? Primeiro que é uma tradição, né? Dá uma animada. Além de ser uma fonte de energia, ele tem um sabor bacana, agradável. Opa, obrigado. Será que a gente consegue provocar uma fermentação alcoólica e produzir álcool a partir da garapa? Vamos levar uma amostra para o laboratório. Fala, Gustavo. Opa. Tudo jóia? Aqui está a garapa diretamente da feira. Bom, agora eu quero saber como é que se produz álcool a partir do caldo de cana. É muito simples. Tudo que a gente vai precisar é do caldo de cana e do fermento biológico, desse que compra na padaria ou no mercado. Ah, o Saccharomyces cerevisiae. Exatamente. Então, primeiramente, a gente vai colocar cerca de 200 ml do caldo de cana. Tá. E a gente vai colocar esse caldo de cana, então, dentro de um recipiente de 2 litros. Perfeito. No caso, a gente vai usar um Erlenmeyer, mas pode ser qualquer recipiente, uma garrafa PET ou qualquer coisa do tipo. Tá. Para essa quantidade de caldo de cana, a gente vai usar mais ou menos 10 gramas de fermento biológico. Bom, agora vamos misturar isso aqui. Agora a gente vai tampar esse recipiente com uma rolha furada, de onde sai essa mangueira que vai ser colocada dentro dessa solução. Essa é uma solução saturada de hidróxido de cálcio, popularmente conhecida como água de cal, que eu preparei simplesmente dissolvendo o hidróxido de cálcio em água. Mas ela também pode ser feita se dissolvendo a cal em água. E por que tem que montar desse jeito? A reação de fermentação produz 2 substâncias, o álcool e o gás carbônico. O gás carbônico produzido vai sair por essa mangueira aqui e quando entrar em contato com o hidróxido de cálcio dessa solução, vai produzir carbonato de cálcio, que vai provocar um turvamento dessa solução. Ah, perfeito. E quanto tempo demora? Para essa quantidade que a gente colocou, acho que umas 4 horas. 4 horas? Eu acho que dá tempo de comer um pastel. E tomar uma garapa. Opa! Vamos lá. Olha, não é que funcionou mesmo? Tá turvo. Exatamente. O gás carbônico que foi produzido na nossa fermentação reagiu com o hidróxido de cálcio que tinha nessa solução, formando carbonato de cálcio, que é insolúvel em água, por isso a solução fica turva. Ah, tá. Então deu certo a experiência. Deu certo. Se saiu o gás carbônico por aqui, quer dizer que o álcool foi formado aqui dentro. Ah, perfeito. Agora só temos álcool aqui, né? O que a gente tem aqui é uma mistura conhecida como vinhaça, que é uma mistura de álcool, água e os demais componentes do caldo de cana. O que a gente precisa fazer agora é separar o álcool dessa mistura. E como é que a gente separa o álcool dessa mistura? Bom, a gente usa um processo de separação de misturas conhecido como destilação. A destilação é uma técnica de separação de misturas baseada na diferença dos pontos de ebulição das substâncias. A gente tem 2 tipos de destilação, a simples e a fracionada. Na destilação simples, a gente separa líquidos de sólidos, como, por exemplo, quando a gente quer produzir água potável a partir da água do mar. Já nesse caso, que a gente quer separar 2 líquidos, o álcool da vinhaça, a gente tem que utilizar outro tipo de destilação, a fracionada. Tá. E como é que funciona o processo? Primeiro, a gente tem que montar uma aparelhagem diferente para fazer esse processo e colocar a vinhaça dentro desse sistema. Essa aqui é a aparelhagem de destilação fracionada montada. A nossa vinhaça, que foi obtida a partir da fermentação do caldo de cana, foi colocada aqui, neste balão. Então aqui a gente tem uma manta de aquecimento que vai fazer o aquecimento desse sistema. E o que falta agora, Gustavo? Bom, só falta a gente ligar a nossa manta de aquecimento e começar a destilação. Opa, vamos lá. A partir do momento que entrar em ebulição, os vapores vão subir por essa coluna. Tá, e o que vai ser liberado aqui? Por aqui vão sair uma mistura de vapor d'água e vapor de álcool. E eles vão entrar nessa coluna que é chamada de coluna de fracionamento. Essa coluna vai fazer a separação entre esses 2 vapores. Por quê? A água tem uma temperatura de ebulição maior que a do álcool. Portanto, antes de chegar aqui em cima, ela vai condensar e vai voltar para o nosso sistema. Entendi. Já o álcool, por ter um ponto de ebulição menor, consegue subir toda por essa torre e entrar aqui no nosso condensador. Quando ele entra no condensador, então aqui, vai ocorrer a condensação desses vapores de álcool. Aqui por fora, a gente vai ligar uma bomba de aquário para passar água por fora desse sistema. E a água que vai fazer essa troca de calor entre o vapor e o ambiente. O vapor, quando troca o calor, se condensa formando álcool líquido, que vai descer por aqui e ser recolhido nesse Erlenmeyer. Ah, tá. Ele passa de gasoso para líquido de novo. Exatamente. E aqui a gente tem o álcool. Nossa, é muito interessante, né? Os líquidos estão realmente sendo separados. Sim. É um método simples e eficaz. Sim, por isso que esse mesmo método é utilizado na separação dos vários componentes do petróleo. O petróleo é uma mistura de vários líquidos com diferentes pontos de ebulição. Então é utilizado uma coluna de fracionamento como essa, só que feita de aço com dezenas de metros de altura.
vimos na prática como acontece a fermentação alcoólica. Conseguimos produzir álcool a partir da garapa com auxílio da levedura Saccharomyces cerevisiae. Diferentes linhagens dessas leveduras são utilizadas na fabricação de vinhos e cervejas, bem como em praticamente todas as bebidas destiladas. Essa levedura é o principal micro-organismo presente no fermento caipira, usado na fabricação da cachaça, a bebida mais popular do Brasil. No caso da cachaça, a gente usa o caldo de cana, né? Adiciona essa levedura e ela vai usar o açúcar presente na garapa e vai produzir o álcool e o gás carbônico, né? O gás carbônico vai embora, né? Inclusive durante o processo a gente vê o líquido borbulhar, né? E o álcool vai se concentrando. Depois que a garapa fermenta, para obter uma bebida com um maior teor de álcool é feita uma destilação, né? Esse líquido é aquecido, né? E esses vapores vão ser condensados, em geral num alambique que é feito de cobre. De Pasteur até hoje, muito se descobriu sobre fermentação e suas aplicações na indústria de alimentos, combustíveis e medicamentos. Mas ainda tem muito para se conhecer. As possibilidades de aplicação crescem a cada novo conhecimento adquirido, o que pode melhorar a vida de todo mundo. Bons estudos!